Boa noite. Estamos iniciando nesse momento mais um programa Discutindo a Notícia, que vai ao ar todos os sábados pela rede aberta de televisão, das 20 às 20h30 horas. Neste programa, continuaremos falando sobre as cirurgias hospitalares e sobre as próteses e sobre os implantes. A primeira foto desse programa, centro cirúrgico. E olha, telespectador, eu quero que você fique um expert nisso. Por quê? Porque essa cirurgia hospitalar, ela só pode ser resolvida e feita da maneira como nós fazemos. Para mim chegar a essa cirurgia da maneira como nós fazemos, nós já passamos por tantas experiências lá atrás que realmente fomos padronizando até chegar nisso. Isto daqui é o conceito mais desenvolvido e evoluído daquilo que nós chamamos de uma cirurgia hospitalar, na colocação de implantes, com enxertos e tudo mais. Nessa cirurgia, para que tudo ocorra corretamente, e eu estou frisando isso com muita veemência, é necessário que o indivíduo da fábrica venha ao centro cirúrgico, no hospital, para que eu tenha a quantidade desses componentes protéticos nessa foto e nessa segunda foto. Veja, eu tenho uma opção, o que eu pedir, o que eu precisar ali, na hora que eu tenho em mãos. Não adianta eu levar um componente protético com perfil 02 e eu preciso, nesse caso, um perfil 06. Aí vem aquela famosa situação. Se eu não tenho o componente com perfil 06, eu coloco o 02. Não vai dar certo. Você já está fazendo a cirurgia de uma forma errada. Você está adaptando o paciente a você. E nessa cirurgia, você tem que ter tudo em mãos e adaptar-se ao paciente. A qualidade do trabalho está aí. A qualidade do serviço bioclínico está nessa situação. Então veja bem, essa próxima foto, moldagem com silicona de adição. Coloquei os enxertos, coloquei os implantes, coloquei os componentes micro-unities que selecionamos da fábrica, com o perfil que eu precisei, ele me deu. Coloquei os transferentes e já fiz a moldagem. Quer dizer, com esta moldagem aqui, eu já vou para o meu laboratório e faço o modelo para fazer a prótese. Só que não tem essa de eu fazer só a parte superior e depois a parte inferior. Não. Porque veja, já que estamos numa cirurgia, nós fazemos tudo. Faz a parte superior e faz a parte inferior. Resolve. Não entendo por que dividir em duas cirurgias. Duas cirurgias, 2 vezes para o hospital? Não. Uma vez para o hospital, fazemos a parte superior, a parte inferior. O indivíduo da fábrica, com todos os componentes que eu preciso, me dá na hora que eu preciso e já faço a transferência depois da cirurgia. Então, a equipe cirúrgica e a equipe protética dentro do centro cirúrgico, trabalhando em conjunto para fechar todo o processo. Isto é uma cirurgia complexa, por essas razões. Portanto, a qualidade e o resultado disso vai ser importante, vai ser positivo para o paciente. Essa é uma outra imagem mais aproximada, onde vocês estão vendo nessa moldagem os copings, é onde ele encaixa no micro-unity, que é o intermediário que foi colocado no implante, porque são 2 parafusos. O componente intermediário micro-unity é parafusado dentro da rosca do implante. E aí a prótese é parafusada dentro da rosca do componente. Isto é, a única possibilidade que tem é quebrar o parafuso do componente. Mas na rosca do implante eu nunca mais vou mexer. E isso são detalhes. Mas eu vou fazer uma cirurgia, eu vou colocar um parafuso só. Vai fazer um trabalho de péssima qualidade. Você vai sair com um parafuso, com um dente, sem componente protético. Danificou o parafuso, danifica o implante.
não dá mais para usar esse implante. Mas por que não dá para usar esse implante? Porque você não usou o componente protético adequado para a realização do trabalho. E isto é fábrica. Isto é como peça de carro. Vem, é 4.1, ou é 4.0, é 3.0, o que tiver tem que ter, para usar de uma forma decente e correta. Bom, nós estamos vendo aqui duas estruturas. A estrutura superior e a estrutura inferior. Essa estrutura é para uma peça que será colocada no dia seguinte. O paciente fez a cirurgia, pernoitou no hospital. No dia seguinte ele sai do hospital, vai direto para o consultório. No consultório nós colocamos uma peça temporária que tem essas duas estruturas. Então veja, essa peça temporária com essa estrutura é uma peça temporária que eu digo que é a definitiva de muitos. Por quê? Porque essa estrutura dá uma consolidação de resistência a essa peça que ela não quebra. O paciente pode ficar 2, 3 anos com essa peça temporária e quando ele assim desejar, ele faz a definitiva. Eu nunca gosto de engessar o meu paciente. O que é engessar o paciente? Terminamos a temporária. O senhor gostou? Gostei. O paciente diz, eu não tiro e não coloco nada em cima disso. É isso aqui que eu quero. Aí eu diria para o paciente, então vamos fazer a peça agora definitiva. Eu não faço isso. Eu digo para o paciente, bom, agora o senhor pode ficar com essa peça no tempo hábil que assim o senhor desejar. Quando o senhor quiser fazer a peça definitiva, daqui a algum tempo, o senhor que vai decidir sobre a peça definitiva. Eu acho que isso é uma maneira correta de trabalhar, porque o paciente diz assim, mas a peça, por ser uma peça temporária, ela vai quebrar? Meu irmão, escuta o que eu estou lhe dizendo e fica olhando essa foto. Você acha que essa estrutura aqui, ela vai quebrar? Não vai quebrar. Isso aqui não quebra mesmo, é uma estrutura fundida. Muito bem, há muitos anos atrás, para a região inferior, quando nós fazíamos essa peça temporária, em alguns casos, o paciente, como os dentes inferiores são muito pequenininhos, o paciente no morder quebrava um dentinho inferior e nós vínhamos sem colar o dente. Olha, nós pensamos em tudo. Na peça inferior, eu faço esses pilares que vocês estão vendo aqui nessa estrutura, porque para cada pilar desse é um dentinho. Então, por dentro do dentinho está um pilar que está ligado à estrutura. Não temos mais quebra de dentes inferiores. Não quebra mais dente. Porque à medida que você vai fazendo o trabalho, nós vamos nos aprimorando esse processo. E a ciência, tecnologia e inovação é exatamente isso. Então, isso foi idealizado por nós e nós estamos tendo um resultado fantástico. Então, veja essa próxima foto. Para cada pilarzinho desse que você está vendo na estrutura, é um dentinho que nós estamos colocando ali. Por quê? Porque não vai quebrar. A que eu mostrei antes foi a inferior. Essa aqui já é a peça superior. Veja, o palato do paciente é a estrutura parafusada. Olha o resultado final. Isso aqui é uma peça temporária. Essa senhora é uma senhora de Portugal. Ela mora em Lisboa e ela fez o trabalho. Ficou de voltar depois de um ano. Essa paciente, portanto, lá de Portugal, me telefonou a questão de um mês e me disse, doutor, está tudo bem com a peça. Eu tive dificuldades de voltar no ano seguinte e eu vou programar a minha vinda. E eu tenho um parente que faz odontologia aqui em Lisboa e viu o seu trabalho e ele afirma ser o trabalho definitivo. Eu falo, você sabe que o trabalho é temporário, não é o definitivo. Veja, o nosso trabalho temporário, portanto, é o definitivo de muitos.
Por quê? Porque nós temos aquela barra por dentro, que é uma barra extremamente resistente e é uma barra que nós chamamos de uma barra flexível. Por que ela é flexível? Porque no momento em que você joga 400 kg força numa barra dessa, ela absorve na sua flexibilidade 200 na estrutura e só joga 200 lá para cima. Isso quer dizer o seguinte: quando eu faço os implantes hospitalares, eu aciono a força de 0 a 100? Não, eu aciono de 0 a 50 força, porque eu tenho uma barra que faz decomposição de força. Quando eu for fazer a peça definitiva, aí sim nós temos uma peça que vai jogar 100% de força dos implantes, porque é uma peça resistente e rígida, enquanto que a barra dessa peça temporária, ela é resistente e semi-rígida. Veja um outro ângulo, o sorriso dessa paciente, como ficou muito bem padronizado e ela gostou muito. Então, eu sinto que a confiabilidade não tem preço. Quando você coloca uma peça temporária e a paciente usa 2, 3 anos uma peça dessa e ela tem a possibilidade de escolher quando ela vai fazer a definitiva, eu acho que você não coloca uma saia justa no paciente e não engessa a paciente. Ela decide, não sou eu que vou definir quando ela vai fazer a peça definitiva. Estamos mostrando aqui a fachada do Instituto Contatori, onde nós fazemos a odontologia estética e reparadora. Por que reparadora? Porque realmente envolve tudo isto em conjunto, da maneira como eu expliquei a todos os telespectadores. O brasão do Instituto, e vamos então ao nosso break. Voltamos em seguida. Reiniciando o programa, vamos falar sobre o caso 2. E neste caso, volta ao centro cirúrgico. Por que o centro cirúrgico? Porque é uma cirurgia de 6 a 8 horas, onde eu vou precisar o quê? Nessas fotos dos componentes protéticos. Na terceira foto agora, mais componentes protéticos, que me trazem de fábrica, para que eu tenha a opção de me adaptar ao que o paciente dentro do centro cirúrgico precisa. Não tem aquela conversinha que eu levo 2, 3 componentes e eu preciso de um perfil 06 e só tenho o perfil 01. Ah, não tenho 06, eu coloco o 01. Já começa a estraçalhar a cirurgia. Já começa a trazer problemas para a cirurgia. Esta cirurgia é uma cirurgia elitista. Ela envolve a equipe cirúrgica e envolve a equipe protética. E envolve os componentes protéticos da fábrica que devem estar à minha disposição dentro do centro cirúrgico. Isto é, não vamos deixar nada em aberto nessas cirurgias. Esse caso, e essa foto agora é uma foto interessante. Essa peça que o telespectador está vendo é uma peça para um paciente que colocou praticamente 6 implantes na região superior e colocou implantes também na região inferior. E tem determinados pacientes que você faz uma peça desta e você vê o dente corretamente em posição, mas só que você vê uma imitação de uma gengiva artificial na peça.
Este é um assunto muito peculiar para cada pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas querem fazer os dentes sobre os implantes de tal forma que os dentes saiam da própria gengiva natural. Isso, em muitos casos, nós fazemos dessa forma. Mas quando o paciente teve muito afundamento de maxila, eu preciso usar este recurso da gengiva artificial para preencher o déficit de contorno labial que o paciente tem. Porque se eu não usar essa gengiva artificial e fazer só o dente, mesmo com o dente ele vai ficar com esse perfil de lábio superior murcho. Essa é a razão pela qual eu estou mostrando agora uma prótese que até nesse momento eu não tinha mostrado antes, que é uma peça que tem um pouquinho de gengiva artificial, porque ela dá volume ao lábio. E ela tem aquela estrutura, aquela barra por baixo, como nós falamos em outros programas. Veja a peça mais de perto. Veja, não é uma gengiva artificial, um volume grande, mas é necessário que se tenha essa gengiva nesse caso. Por quê? Com a gengiva nós recuperamos o contorno labial superior. Esta é a peça de cima. Veja, essas coifas que vocês estão vendo aqui, elas são acopladas ao micro-unity, que é o intermediário, e parafusada por esses parafusinhos que vocês estão vendo, dentro do micro-unity. E o micro-unity é parafusado dentro da rosca do implante. Isto é, são dois parafusos. Nós não vamos jogar toda a força num parafuso só, e quebrou aquele parafuso, danificou o sistema. A quebra de um parafuso dentro do implante significa, muitas vezes, não se consegue tirar o parafuso que está lá dentro. Perdeu o implante. Agora veja, como o paciente vai entender isto? Foi para o hospital, fez uma cirurgia de 6, 7 horas. E aí, depois de um mês, ele quebra um parafuso desse, uma peça que só tem o parafuso, e nós falamos para ele, perdemos aquilo que fizemos no hospital? Não tem cabimento. Essa é a razão pela qual nós colocamos o primeiro parafuso, que é parafuso intermediário, que é o micro-unity, e o segundo parafuso, que é parafusado dentro da rosca do micro-unity. É o que vocês estão vendo aqui nessa foto. Esse modelo superior já está com o micro-unity no modelo. Isto quer dizer o seguinte: quando eu fiz a cirurgia, eu coloquei o micro-unity já na boca do paciente. A boca do paciente está como isso aqui está. Isso quer dizer, isso daqui que você está vendo, esse modelo, é a réplica verdadeira do que está na boca do paciente. Isto é, eu tiro a peça aqui, encaixo lá e parafuso. Simples. Mas por que tão simples assim? Porque nós fizemos toda a cirurgia e toda a fase protética de moldagem, tudo no hospital, numa única cirurgia. Matamos tudo só num tempo só, um tempo cirúrgico hospitalar. Na próxima foto, a peça inferior são 1, 2, 3, 4, 5, 6 implantes com os micro-units. Lá na boca do paciente está com os micro-units. Por quê? O que está lá é igual aqui, é peça de carro, é padronizada. Se é plataforma 4.1, o micro-unit vai ter a plataforma 4.1. Se é plataforma 3.0, isso aqui vai ter lá 3.0 e aqui vai ter 3.0. Não tem diferença, é exato. O encaixe é perfeito. A peça inferior, veja as coifas, veja os parafusos, ela é assentada sobre o micro-unity, que é o intermediário, e é parafusado na rosca interna do micro-unity. Olha que coisa interessante. E aí o paciente com a peça superior e com a peça inferior. Veja que no sorriso desse paciente, o lábio superior já teve um suporte
harmônico com o lábio inferior. Por que isso? Porque eu coloquei aquela quantidade de gengiva artificial pequena, mas aquela gengiva me deu um contorno e deu uma naturalidade nessa prótese. Esse paciente é de fora também, e é um paciente que no término do trabalho ele disse: olha, eu pensei que eu iria chegar a um resultado bom, mas não a um resultado como esse, doutor Vicente, porque na realidade, primeiro, esses dentes que nós trabalhamos, esse material que nós trabalhamos, é uma cerâmica suíça de extrema qualidade. Veja essa outra foto do paciente. Ele mostra a gengiva em cima, mas não dá para perceber que é uma gengiva artificial. Em compensação, eu consegui suporte labial dele. E esse paciente até brincou comigo, porque ele disse assim: agora eu estou com meus dentes em ordem, está tudo certo. A próxima coisa que eu vou fazer agora, doutor Vicente, é implante de cabelos. Não sei se ele vai resultar, porque ele é calvo. Mas veja, o paciente já começa a fazer novas propostas para ele. Ele quer realmente ter um perfil bonito. Estou mostrando a foto de frente do Instituto Contatori, onde nós fazemos a odontologia estética reparadora. Nós temos estacionamento para todos os nossos pacientes, e eu tenho muito orgulho dessa foto, que é uma das pacientes que fez um trabalho conosco muito importante, foi um trabalho hospitalar. Gostei muito do sorriso alcançado nesse trabalho, e o brasão do Instituto. O brasão do Instituto, eu me honro desse brasão, porque nele está concentrado muita ciência, tecnologia e informação. Quero convidá-los para acessar o nosso site, que é o www.odontologiacontatori.com.br. E no site nós temos várias situações. A equipe contadora está lá, todos os profissionais que trabalham conosco. Nós temos cirurgias complexas, você entra. Nós temos ciência e tecnologia, clica e você vai entrar em ciência e tecnologia. Mas uma coisa que eu estou gostando muito do meu site, que eu estou tendo o cuidado de prepará-lo com carinho, é do meu blog. Por quê? O meu blog, eu tenho muitos links nesse blog. Você clicou no blog e você pode ler o link sobre articulação temporomandibular. Tem tudo sobre a TM. Tem o link das células-tronco. Tudo sobre célula-tronco. O link das células-tronco e implantes, porque nós fazemos células-tronco, enxertos e implantes. O link do clareamento dental. Link da estética. Essas próteses que vocês estão vendo, tem tudo lá detalhado, você lendo, você vai ter uma informação importante. Link dos implantes, link do laser, nós usamos muito laser de 1800 miliwatts, da América Dental Laser. O link da perda óssea, esse está num show de bola. Se quer com calma, acesse lá o blog do site Odontologia Contatori, coloque no link de perda óssea e você vai, não precisa ler com pressa, você vai lendo com calma. O que você não entendeu, você entra no YouTube, digita José Vicente Contatori, aí você vai ter programas sobre isso. Veja bem, não tem desculpa de não saber mais do assunto. Você entra no link, lê sobre perda óssea. Depois entra no YouTube José Vicente Contatori e clica lá no programa sobre perda óssea. Quer dizer, você pode ler e pode assistir sobre perda óssea. Eu acho isso muito bacana, porque eu estou levando a você acesso a informações. Eu não estou complicando para você, eu estou levando você à informação correta. Link sobre periodontia e link sobre regeneração óssea, que é o que mais fazemos, e confesso que é a pupila dos meus olhos. Por quê? Porque no antigo paradigma, quem perdeu o osso, perdeu. Neste novo paradigma que eu trabalho, quem perdeu o osso, eu consigo fazer
o que eu chamo de regeneração óssea guiada. E esse link vai explicar para você como eu faço isso. Interessante, entra no link, lê um pouquinho, você vai ver que é pura ciência, tecnologia, num linguajar muito popular para você. Estou também no Facebook, como José Vicente Contatori, e lá você pode acessar a página do Instituto Contatori e também a página Abaixo a Dentadura. Eu criei essa página porque muitos pacientes que vêm com dentadura no Instituto fazem os implantes e depois colocam suas peças parafusadas, que é a terceira decisão. Então, nada mais justo do que abaixo a dentadura. Aquele paciente elimina a dentadura e coloca o seu implante corretamente. Estou também no Instagram, como José Vicente Contatori. O nosso e-mail, se você quiser corresponder comigo, terei o maior prazer, é o contatori@uol.com.br. Estamos na Zona Sul de São Paulo, mais precisamente na Avenida Divino Salvador, número 77, próximo ao Largo de Moema, próximo ao Shopping Center Ibirapuera. E o nosso telefone é o 50 55 10 15. Vou repetir, 50 55 10 15. Venha nos visitar e você vai acreditar que no Brasil existe algo que se chama Instituto Contatori. O Instituto Contatori é a realização de um grande sonho. E é isso que nós mostramos em todos esses programas desse mês. Quero deixar a vocês um grande abraço e que vocês tenham um final de semana maravilhoso, com a família, muito sol e o que é mais importante para todos nós, com Deus no coração, porque Ele é a nossa fonte de vida e o nosso guia espiritual. Até o próximo sábado.